Boa noite, galera, tudo bem? Luan Zanon aqui, mais uma vez com vocês aqui. Hoje a gente está recebendo um camarada aí de ouro, um ícone aqui de Muriaé, da nossa região inteira, Francinha, lá da Francinha Barbearia, o Barbeiro do Chapéu. Fala comigo, meu irmão. Boa noite, Luan, boa noite a todos, né? Já estamos aqui para descontrair um papo aqui, né? É isso aí. E já agradeço desde já pelo convite e segue o baile aí, você. Meu irmão, primeiro vamos lá. Eu queria saber da onde tudo começou. Conta um pouquinho a sua história até você chegar na parte de barbeiro, né? E tudo que você fez, da onde você surgiu, né? Pra gente estar conhecendo um pouco melhor, a galera, o público aí tá te conhecendo. Bora lá então. Hoje só dá Zanon nesse estúdio, né? Que eu também sou Zanon, né? Gente, o nome do tio Francinha é Francismar da Silva Zanon. Né? Eu sou lá de Eugenópolis, nascido no município do São Lourenço de Baixo, filho de Osmar de Paula Zanon, um grande homem, eu até me emociono já de falar do meu pai, e de Francisca da Silva Zanon. Um moleque simples como qualquer outro lá da zona rural. E você quer saber sobre o desejo de cabelo, de cortar cabelo? A sua infância, você cresceu... A minha infância foi incrível, né, cara? Por exemplo, meu pai sempre, né, nos ensinou, vou usar um termo seu, né, o exemplo arrasta. Meu pai é um cara digno, né, maravilhoso, só trabalho, família, ensinando o que é correto pra gente, né, Luan? E, cara, ensinou a gente a trabalhar no trabalho, firme o tempo todo. E muito amor, muita atenção, muito carinho, que as pessoas vê hoje, né? No tio Francinha, é lá de trás, cara, não é da agora. É uma construção e o exemplo arrasta. É um grande processo, né? É. Eu, né, morei em vários lugares que meu pai mudava pra caramba, parece até cigano, né, ó? Mas eu saí da roça com 16 anos. Eu não queria trabalhar na zona rural. É um trabalho árduo, sabe? E o que acontece? Eu via o meu pai trabalhar muito, muito, muito. E nunca reclamou, mas eu vi que ele também não tinha, naquela época, situação financeira, né? Que pudesse abrigar todos da forma correta. Mas, igual eu falo, nunca me faltou nada. E o principal que é o amor, a atenção, o carinho, o respeito, né? E então eu fui. Já vou começar a contar assim, na adolescência, né, cara? Porque o que eu falo? Quando na roça, com 16 anos, o que a gente trabalhava? Além de estudar, né? Plantava arroz, milho, feijão, cadia-boi, a montar em bezerra. Minha infância foi incrível, cara. Eu adorava pescar, né? E na minha casa sempre teve, e tem muita gente, que meu pai, igual eu vou falar sempre, meu pai e minha mãe. Minha referência são pessoas incríveis. Então, com 16 anos, eu fui embora. Fui embora sim, gente, né? Eu fui trabalhar na padaria do Catete lá, do Seu Zé Rosa. E Seu Zé Rosa, Dona Maria, devo muito àquela família também, tem que falar, porque lá eu peguei mais compromisso, Luan. Né? Onde que eu sou padeiro formado. Quando eu cheguei lá, eu limpava as formas de bolo, pão, né, dos pães. E uma coisa, assim, né, que vou contar pra poucas pessoas sabem, que o Francinha vendeu muito pão na rua, gritando ao padeiro, meu irmão. Vai passar um filme aqui hoje na minha cabeça, vai me fazer chorar, velho. Essa é a intenção. Entendeu? Trabalhei 9 anos e meio na padaria, onde que eu aprendi muita coisa, cara, a lidar com o público. Porque imagina só, Luan, você vindo da zona rural naquela época, cara, você não tinha acesso às informações. A vergonha era grande, mano, de conversar, entendeu? Mas ali, naquele ponto comercial, e indo pela manhã, né, levantava cedinho, cara, 3 da manhã, tá? Isso também não é nada demais não, porque meu pai a vida inteira foi assim. E eu acho que as pessoas ficam de muito vitimismo, entende? A vida, gente, é uma guerra, cara. É onde você pode alimentar 2 soldados. Um soldado do bem e um soldado do mal. Meu pai alimentou do bem e eu também, né? E, cara, então eu saía gritando ali pela manhã, 5 e pouca da manhã, ao padeiro. Entreguei muito pão, cara. Nas casas também, né? Embrulho de pão. Os caras iam lá depois e catavam. Vamos falar a verdade, né? Carnaval que eu digo, em Eugenópolis. E também depois fui pra Juiz de Fora, né? E fiquei lá por 2 anos e meio servindo lá, né? No 10º BI lá, bairro Fábrica. Aprendi mais, porque aí você foi pra uma cidade maior, né, cara? E quando eu retornei do exército, eu não quis mais trabalhar em padaria, não. Aí fui pra confecção, sabe? Trabalhei em confecção um tempo, aonde que eu conheci a minha esposa, que é a Cíntia, né? Fazer uma média aqui, né? Um beijo, Cíntia, te amo. E aonde que ela me deu o Vitor Hugo, né? Que é onde eu comecei a lutar por ele, né? Na verdade, por ele. O propósito muda, né? O propósito muda, cara. Os seus porquê e por quem são diferentes.
Então, cara, na verdade, eu sempre tive uma paixão pelo cabelo, né? Em cortar cabelo. Meu pai levava a gente em Eugenópolis, né? Mais ou menos de 40 dias para cortar o cabelo com o seu Geraldo Gravel, um barbeiro antigão lá de Eugenópolis. Era bom, tocava sanfona, pescava muito e gostava de pescar. E eu ficava, quando meu pai levava a gente, eu ficava encantado. Chegando gente toda hora ali, né? E um papo com o outro. E sempre pessoas dando conselho, porque barbearia é isso, cara. Lugar de fazer negócio, lugar de conhecer pessoas, relacionamento. É o famoso network que eles falam aí. Eu não sei falar assim não, mas é relacionamento, é trocar ideia, cara. Entendeu? E ali foi surgindo aquela paixão, mas eu nunca tinha falado com meus pais não, cara. Nunca tinha falado, né? Aí quando o Vitor Hugo nasceu, eu falei, cara, o que eu vou oferecer pra esse cara? Salário mínimo, né? E eu decidi pagar um curso pra Cíntia, nem era pra mim, mas a Cíntia, sabendo do meu desejo, ela falou, não, você que vai fazer o curso. E o curso não era de barbeiro, era de cabeleireiro. A minha primeira formação é feminino, entendeu? Cabelo público feminino. A minha primeira professora é a Roberta Campos, esposa do Anderson, que é o Cobrinha, né? E, cara, por 9 meses eu fiz esse curso. E eu lembro que eu não cortei um cabelo de mulher. No último dia do curso, assim, que eu peguei pra cortar e fui bem, né? E ali começou. Eu levando o cliente pra minha casa, né? E trabalhando na confecção. Aí, o que acontece? Na sua vida, Luan, você vai ter poucas pessoas que realmente vão te apoiar, vão acreditar no sonho do Luan. E eu trabalhava numa confecção, não vou falar o nome aqui, mas as pessoas que me conhecem sabem. Eu trabalhava no corte, era 7 homens. Eu fazia parte daquilo, né, do corte. E eu contava pra eles, né, que eu tava cortando cabelo e tal. Dos 6 que falavam que era o meu amigo, somente um, José Diogo. Ele trabalha em Mulher entregando gás e água agora, tá? O que acontece? Esse cara me apoiou, esse cara acreditou em mim. Tudo que eu sou hoje, assim, sabe? Eu agradeço o José Diogo. Cara, é muito lindo. Você pode... Cara, 100 pessoas não acreditam em você. Mas basta um, cara. Acreditar, você vai. Não é fácil, mas você vai. Então eu comecei a cortar cabelo no tamborete lá da minha casa. Nós tomávamos umas pingas lá, né, Zé Diogo? A Cíntia preparava os tira-gosto. Entendeu? E o que acontece? O meu patrão, sabendo disso, né? Que eu não tava querendo mais fazer hora extra, ele pega e me manda embora. Essa história vai ser legal. E, cara, quando ele me mandou embora, eu fiquei muito feliz, a princípio. Mas lembrando, gente, eu tava com um filho recém-nascido, morava de aluguel, né? E quando eu comecei a descer a escada, mano, a perna foi bambeando. E quando eu cheguei na rua, na calçada, né? Cara, eu não aguentei, eu sentei, o mundo abriu na minha frente e eu chorei. Diz que homem não chora, né? Tem que ser muito homem pra chorar, irmão. Chorei, cara. E eu falei, o que eu vou fazer agora? Mas as pessoas não podem esquecer do Todo-Poderoso Deus. Sabe? Por incrível que pareça, cara, Deus. Eu pedi ele me dar uma direção, sabe? E, cara, ele me deu. Olha só a direção que ele me deu. Ele falou, vai cortar cabelo. Aí, cara, eu falei assim comigo mesmo, cortar cabelo, cara? Acabei de ser mandado embora. Vai cortar cabelo. Eu fui. Orleu. Né, que o seu Geraldo já tinha falecido, mas... Né, isso eu tava com 20... 23, 24 anos, mais ou menos já, né? Aí, cara, eu fui. Cheguei lá, o Orleu, que era o meu barbeiro, né? Ele tava atendendo um cliente. Eu sentei num banco, aqueles bancos de igreja, e fiquei cabisbaixo. E eu toda a vida fui um cara que... A gente tá conversando, sorrindo. Nossa família é assim, né? Sim. O Zanon, a família italiana. E ele falou, o que aconteceu, senhor? Eu falei, nada não. Então, pra você ver a preocupação de um profissional com o seu cliente, né? E ele acabou de fazer aquele atendimento e eu fui e sentei na cadeira dele. Então a cadeira de barbeiro, cara, ela pode revelar muitas coisas que as pessoas não sabem. Não é só cortar um cabelo, aparar uma barba, não é, cara, é além disso, tá? O que acontece? Eu contei a minha história pra ele, o que tinha acontecido. E ele, numa tranquilidade, cara, ajeitou o óculos assim, não vou esquecer essas coisas, sabe? E falou, peraí, Francine, você tá com medo de quê? Você já tinha me contado algumas vezes que você tá cortando o cabelo. Cara, olha pra Eugenópolis, tá crescendo. Olha pro seu barbeiro. Tá velho, eu não aguento mais. Entendeu? Vai ser um hobby daqui a um tempo. Tá esperando o quê pra você começar a cortar o seu cabelo? Só precisava de uma palavra que te impulsionasse. Não, mas é Deus. Concorda? Por 2 vezes falou comigo. Vai cortar cabelo? Corta cabelo. Um pai, cara,
desempregado no momento, cortar cabelo. Beleza. Isso não é história triste não, gente, não é vitimismo não, entendeu? É coisas que acontecem que a gente vai servir para uma outra pessoa. É o processo, é né? É o processo que ele usa. Então eu saí dali, cheguei em casa, contei pra minha esposa, e ela, no momento sábia, me acalmou, né? E ela falou, monta sua barbearia. Aí eu falei, cara, monta a barbearia. Tomei um banho, fui lá embaixo, fui procurando ponto. Não achava ponto de aluguel, não achava. Achei, né? Bem distante, assim, sentido Antônio Prado, do João Luiz, onde que me alugou por 3 meses. E levei uma cadeira, né, daquelas femininas que eu tinha na minha casa, um lavatório e um espelho que me acompanha, tá lá na barbearia ainda, tá? Esse espelho aí, cara, se ele não quebrar, ele tá comigo, é relíquia. E ali eu aluguei, fui mandado embora na terça-feira, na quarta-feira eu aluguei o ponto, na quinta-feira eu pintei, lavei, levei as coisas, e na sexta-feira eu levantei a porta, mano. Levantei a porta. Primeiro, né, sempre agradecer a Deus. E algo que poucas pessoas sabem, assim, principalmente você que conheceu ele, eu vou te falar. O meu primeiro cliente, careca. Eu vou falar pra você agora, olha que interessante. Eu vou falar algo que ele falava, vamos ver se você lembra, mas você era muito jovem na época. Niguim. Ele falava Niguim. Você lembra? Não Não lembra, né? Porque você não conviveu muito lá. Meu primeiro cliente foi meu tio, Zé Zanã. Ele tirou o chapéu, né? Eu vou replicar aqui. Sou careca não, gente. Ele tirou o chapéu, bateu na perna assim, sabe? E falou assim, ô Niguim, tá cortando já? Meu primeiro cliente. Meu tio, cara, por incrível que pareça, e careca, hein? Tio Zezé. Cara, R$5 o corte, irmão. Foi meu primeiro dinheiro. Cara, eu fiquei tão feliz com aquilo, vocês não fazem ideia. Meu primeiro cliente, meu primeiro dinheiro como profissional, meu primeiro cliente, meu tio, né? Pô, foi bacana demais. E aí, cara, comecei ali, naquele dia eu cortei 2, falei, cara, o trem é bom, o negócio é bom. Aí, isso era numa sexta-feira. No sábado eu cortei 2, irmão. Aí que a ficha caiu na segunda. Segunda, terça, quarta, não cortei nenhum cabelo. Por isso que eu falo, se você vai montar um negócio, tenha resiliência, persistência, cara. Só assim você vai ver o resultado do negócio. As coisas não formam de um dia para a noite, né? Não é imediato, não pode ser imediato e não vai ser. É o processo. Tudo é o processo. Não tem como mudar isso. Só tem sucesso quem mudar isso. Não tem como mudar um cara paciente e constante. Entendeu? O bumbum ficava doendo, mano, de eu ficar sentado. Eu não... E aí começa a bater as doideiras na gente. Filho em casa, aluguel, tudo bem, você tem uma reserva que a gente, né? Mas, cara, aquilo vai acabar, mano. E aí? Aí o que que acontece? Na sexta, repeti 2 cabelos. No sábado, outra pessoa. Vou lembrar de pessoas que me ajudou muito, cara. Tem muitas pessoas que não vão te ajudar, mas tem muitas pessoas que vão te ajudar. Cacá, dono da sorveteria lá em Eugenópolis. Ele levou o filho dele, cortei o cabelo do filho dele. Ele falou, pô, cara, você corta o cabelo direitinho, cara, de criança. Você gostou? Ele, cara, gostei demais. João Vitor, o nome do menino. Aí, o que que ele falou? Mas você tá escondido. E eu, cara, inocente, começando. Tô escondido como? Aqui, Francinha, não passa muita gente. E realmente é um lugar mais isolado. Isso era inverno. É. Aí ele falou, se não arrumar um lugar pra lá, você não vai trabalhar lá no centro, não, que era em frente à rodoviária. Né? Aí eu falei, pô, não achei, cara, mas se tiver, eu vou. Aí passou, sei lá, cara, acho que uns 8 dias. Ele chegou lá. Pô, arrumei um lugar pra você. Eu falei, aonde, cara? Eu dividi a sorveteria ao meio, cara, e fiz um cantinho pra você lá. Agora você imagina. Sorveteria com barbearia. Olha que doido, mano. É Deus, é Deus. Aí onde que você entrava de frente, tinha que sair de ré, mano. Era o espaço. E ali eu comecei. R$5, R$5, R$5. E pegando experiência, né? E conhecendo pessoas. Outro detalhe, assim, que eu vou falar, cara. A Cíntia sabe bem disso que eu vou falar. É superação. O casal tem que estar junto, né? Eu trabalhava. Aí tem uma pracinha lá no meu bairro, lá, onde que tem um quiosque lá, que é do Adão, cara, mas fantástico. E quando eu chegava lá, a gente saía pra comer pizza. Quando chegava lá, eu via alguns clientes meus, aí eu falava com a Cintia assim, ó, não vamos comer pizza não, cara. A Cintia, como assim? Eu pedi hambúrguer aí. Ela falou assim, mas não saímos pra comer pizza? Falei, essa história no final é muito bacana. Falei, mas tem um cliente ali, o dinheiro, eu vou pagar uma Coca-Cola pra uma família que cortou comigo, uma cerveja pro outro, e pedia pra falar que era eu, entendeu? Então aquilo ali foi causando uma repercussão, mano. E ela ficava, ó, boladona. Até que um dia, cara, eu trabalhando, aí na verdade, eu já estava fechando a barbearia. Chegou
um homem, né, muito bem vestido, de terno, gravata, e perguntou se eu estava fechando. Aí eu falei, não, eu só tô limpando para amanhã e tal. Pô, querendo ganhar dinheiro, mano, precisando. Aí falou, então você corta meu cabelo? Eu falei, claro, perfeitamente. Chamei pra dentro, seja bem-vindo, né? E do lado era a sorveteria, do outro lado tinha um bar, onde tinha umas mesas de sinuca, bilhar que eles falam, né? Uhum. Cara, o que acontece? E eu vi que as pessoas começaram a passar e olhar lá pra dentro. Eu falei, o que tá acontecendo, cara? Sabe, sem noção de nada. Aí acabei de fazer aquele atendimento, a gente olhou aquele cara, mano, a gente sorriu, a gente trocou ideia, brincamos, falamos de tudo, mano. E quando terminou, ele me agradeceu e me pagou, era R$ 5, ele me deu R$ 20. E eu fiquei assim, né? Alegria, Caraca, né? R$ 20, mano, dinheiro pra caramba. Aí eu falei, ó, quando o senhor retornar à minha cidade, seja muito bem-vindo. Espero, o atendimento é tudo, gente. Espero poder atender o senhor novamente. Aí ele falou assim, como assim voltar à sua cidade? Cara diferente, né? Todo traçado em Eugenópolis. Né? A gente não Cidade é pequena, conhece acostumado a todo ver mundo. aquilo, cara. Você sabe como que é. Aí ele falou, não, eu tô morando em Eugenópolis. Eu não sou de Eugenópolis, mas estou morando em Eugenópolis. Então seja muito bem-vindo, precisando de qualquer coisa, estamos aqui. Ele falou, eu sou o juiz da comarca. Que legal, Cara, né? aí, né, a gente muito simples, eu fui me desculpar com ele dos assuntos, né, que a gente ia falar e tal. Ele falou, não, cara, é isso aí que Tava faltando. eu precisava disso e eu tô cansado de ir em lugares que as pessoas me conhecem e só fala de lei, de processo, eu não O quero isso. problema é esse, né? A Aí, pessoa, ela quer ver, ela quer se sentir como uma pessoa normal, né? Ser Normal. acolhida, ser conversar, não pelo posto dela, né? é isso aí. Ela quer ser tratada como um cidadão comum, um amigo, né? Um irmão, um pai. Exatamente, Né? Colega. ser ele, né? Ser ele. E o nome dele é Dr. Felipe. A esposa dele se chama Breugida. Brava, tá? Passei um creme nele, no outro dia foi lá. E aí, cara, a partir daquele momento, né, entendeu? Que as pessoas, cidade pequena, Francinha atendeu o Dr. Felipe, cara, tudo mudou. Aí vamos voltar na Cíntia. Cara, começou a entrar R$ 5, uns bolos. Aí um belo sábado a gente saiu pra ir lá no Adão. E chegamos lá, falei com ela, vamos comer pizza, hein? Aí ela falou, tá. Chegamos ao Vitor Hugo, né, no carrinho e tal. Chegamos lá, cara. Tinha um monte de gente lá, cliente meu. Pedi, né? Mandei uma forma da gente falar no dia a dia aqui. Uhum. O que acontece? Pedi pra servir as pessoas. Família que era evangélica com Coca-Cola, o que tomava uma cerveja com a cerveja. E, resumindo, quando eu voltei na mesa, a Cíntia já tinha pedido um hambúrguer, cara. Aí eu falei com ela assim, cadê a pizza? Você pediu a pizza? Ela falou, não, pedi hambúrguer aí. Aí eu fui e falei pra ela, né? É. Cara, a partir de hoje você pode, né? Isso é muito bom pro homem, sabe, cara? Porque você pode pedir o que você quiser. Você vai comer um hambúrguer, mais a pizza, mais Coca-Cola, e dali por diante as coisas foram evoluindo. Uma coisa Entendeu? pequena, mas que É, a gente cara. valoriza, né, cara? Coisas Essa pequenas. autossuficiência, né? É, porque a gente é o provedor da casa, né, cara? É. A É gente muito tá aí, mas as mulheres ajudam a gente, né? Pra caramba. Mas a verdade é que o Luan é da porta pra fora, é ele que protege, é ele que alimenta, é o seu dever, é o meu dever como homem, como pai, como provedor, cara. E quando um homem não faz isso, entendeu? Eu creio, tô falando de mim, não vou falar de outras pessoas, você se sente menos, mano. Sim. Porque eu vi sempre o meu pai, né? Na Ser o frente. provedor da casa, mano. Como é que eu vou fazer ser diferente? Se sente diminuído, né, cara? Isso aí. Entende? E aí, cara, as coisas foram melhorando. Aí, no caso, o Kaká tava sobrelocando o ponto. Falaram pra mulher. Aí eu tive que sair de lá, entendeu? É luta o tempo todo. Por isso que eu, desde o começo eu falei, é luta. Fui pra rua Celso Freitas, entendeu? Ao lado de um açougue. Eu lembro. Você lembra disso aí? Entendeu? E ali, pô, já tava bem, né? Comecei a trabalhar e tal, mais e mais. Fui melhorando. E aonde que eu conheci? Se tem uma virtude de um homem, de uma mulher, de ser humano, é ser grato às pessoas que te ajudou, cara. Eu conheci um cabeleireiro, Ronaldo Mendes. Esse cara é fantástico, cara. Eu nem sei por onde está esse cara, mas que ele esteja muito bem. Tá, Ronaldo? Se um dia eu puder... Já falei com ele algumas vezes, há muito tempo atrás, se eu tiver, cara, uma oportunidade de encontrar, te agradecer muito. Porque, cara, ele me ensinou muita coisa técnica de tesoura, entendeu? Aí eu fui pra rua principal, que é aquela rua apertadinha, né? Uhum. Eu tô Chico Belo. E ali, cara, eu e o Ronaldo trabalhando, nós somos sócios, aprendi muito com ele. E a gente foi evoluindo. Foi o primeiro, ou a primeira eu tenho certeza, barbearia com ar-condicionado em Eugenópolis. Que bacana. Cara, né? Mudou o cenário. Mudou, porque o Ronaldo trabalhava em Botafogo, Copacabana, então ele
do Rio, né? Na verdade, ele é Paraíba, mas trabalhava no Rio. Então, ele pegou muita coisa de cidade grande, né? E levou. E eu aproveitei isso tudo com ele. E ali, cara, trabalhei ali por uns 4 a 5 anos. Entendeu? E um dia as coisas estavam maravilhosas. Maravilhosas. Aí o Ronaldo tinha ido embora, eu comprei a parte dele. Coloquei mais um colaborador comigo, depois a Cíntia foi trabalhar lá também. E do nada, cara, um dia eu deitado, eu falei com a Cíntia assim, levantei, falei, vou montar uma barbearia lá em Muriaé. Aí começa a outra história, né, cara? A outra história. Aí a Cíntia falou, vai dormir, cara, você tá ficando doido? Você não dá conta do que tem aqui? Mas aí é a mente de empreendedor, Isso que eu ia de falar. querer melhorar. Aí aflorou, né? Aflorou a o parte tesão, cara, de querer buscar mais e mais. Que essa busca tem que ser incansável. Sim. A partir do momento que você não prejudica as outras pessoas, entendeu? Isso é você. E eu não tirei aquilo da minha cabeça. Não tirei. E falei, vou. Aí, cara, comecei a procurar lugar, achei um ali em frente ao Mercado do Rosário ali, né? Princesa Isabel, onde eu comecei. E deixei lá produzindo. Entendeu? Produzindo muito bem, cara. Muito bem. Inclusive, quando eu deixei lá com os 2 colaboradores, eu falei, cara, tô te entregando a mina de ouro. Tô te entregando a minha vida, cara. Porque eu tinha construído muita coisa, né? Começou do zero, né? Não, é zero, cortando o cabelo lá. E assim, quem vê o agora, né? É igual a gente tava falando a questão do processo, né? Quem vê o agora é muito fácil. Pô, o Francinha tá bem. Mas aí, quando você pega lá atrás, quando você constrói a coisa desde a base, você vê a dificuldade de cada dia, né? Até chegar no dia de hoje, é muita coisa que aconteceu, né, Francinha? Aconteceu, vai acontecer. Isso, sempre cara. a gente vive no processo. Processo, entendeu? Então, lá em Eugenópolis, quando eu estabeleci, foi lá que eu comecei a atender criança, muita criança. Porque as pessoas falam assim, você só corta o cabelo de criança? Não, eu não corto o cabelo de criança, eu corto o cabelo até de careca, eu já falei, mano. Que é mais difícil, que a gente tem que procurar. E o que acontece? Lá, cara, eu atendi, né, o meu primeiro cliente atípico, né, se chama Gabriel. Só a avó dele que levava ele. A gente começava dentro da barbearia, Gabriel ficava inquieto, mas a gente nem sabia, né, cara? Porque naquele tempo, há Não se procurava 14 tanto. anos atrás, não se falava em autismo, né? Então a gente começava, eu já falei isso em outro podcast, tá? Eu vou repetir aqui, porque as pessoas podem achar que é mentira, mas é exatamente, pode comparar depois lá. Começávamos dentro da barbearia, Gabriel se desorganizava, não tô falando a linguagem de agora, tá? E a gente saía pela calçada, cortando o cabelo do Gabriel. Aonde que eu escutei? Isso é pirraça? Esse barbeiro é bobo, é doido, quer aparecer. Isso eu já escutava. Entendeu? Mas a gente só finalizava o cabelo de Gabriel dentro da padaria do Carlinho, comendo coxinha. Esse cara me ensinou muita coisa. Entendeu? Da onde que tá vindo agora, né? Que as pessoas conhecem o da agora. Lá atrás as pessoas não sabem. Uhum. Então, o que acontece? Vim pra Muriaé, né? E comecei a trabalhar. Aonde que eu já tive dentro da barbearia 3, 4 colaboradores, né? Agora, há pouco tempo eu trabalhei acho que 2 anos só. Agora meu filho tá vindo também, seguindo o caminho, o Vitor Hugo. Beijão, Vitinho. E, cara, agora tá legal. Bacana. Sabe? Só agradecer a Deus, né? Agradecer sempre, cara, cada cliente, cada amigo, né? Que eu fiz muita amizade, Luan, aqui, mulher, muita amizade. Muitas pessoas incríveis aqui. A gente nem espera conhecer. Não. Sabe, cara, a gente não espera. Mas Deus prepara tudo pra gente. Com certeza, tudo é um Sabe o caminho. que é o gostoso? O processo. Eu adoro o processo. Antes eu não entendia. Mas agora eu posso falar pra você que eu adoro o processo. É como você pular de paraquedas e vir abrindo, mano. E você vai vendo, cara, quanta coisa legal aconteceu. Entendeu? Muita coisa legal. No meio do caminho, né? Você olha pra trás e você vê que você foi forjado, né, cara? Nada surge do acaso, né? Não. Tudo tem o processo. Não. E quando se vive pelo propósito, então, é melhor ainda, né, Francinho? Porque aí você descobre qual foi o propósito que aconteceu na sua vida para que você possa, né? Qual foi o processo que virou o propósito da sua vida, né? Na verdade, né? Quando você olha para trás e enxerga isso, né? Hoje você sabe qual foi o seu propósito, qual é o seu propósito, né? E isso é um alimento diário para você, para que você possa estar, né, cada vez mais buscando conhecimento, buscando mais sabedoria, né? Para estar
distribuindo para essa galera. Porque se a gente não haver o preparo, né? Do nosso até o próprio emocional, né? É difícil da gente guiar situações do dia a dia, né? A verdade é essa, né? Verdade, Luan, verdade. Tá, você tá falando faz muito sentido, cara. Porque não nascemos pronto, cara. Todo homem e toda mulher vai ser preparado, vai ser forjado. E as decepções fazem parte, né? Fazem parte, cara. Já me decepcionei muito. Você vai decepcionar demais na vida. Todos nós vamos decepcionar. E o que é pior, com pessoas próximas, né? Mas é saber separar o trigo do joio e não fazer com que isso faça com que você pare. Porque não pode parar, nós não podemos parar. Eu costumo falar que a gente tá... É igual uma criança. Uma criança, ela tá em constância evolução. E assim é você, é eu. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes, cara, a gente como adulto, você não presta atenção numa criança. Como eu trabalho com muita criança, que as pessoas ficam assim, você só atende criança, igual eu já falei. Não, cara, é que as pessoas não querem ter paciência. É uma virtude ter paciência. Sim. Agora, vou falar pra você. Eu era um cara que eu não era paciente. Igual um garizé muito explosivo. Uhum. Se eu te falar que essas crianças, todas, eu tô incluindo todas, tá? Me ensinaram, cara. Eu vi isso uma vez, cara. Eu li uma vez sobre isso. Se você pedir paciência, não espere que Deus te dê paciência. Você vai passar por situações onde você vai aprender a ter essa paciência. É igual questão de sabedoria. Não tem como ele simplesmente fazer como ele fez com o Salomão, tipo, botar na sua cabeça. Exatamente. Você vai ter que passar por situações difíceis, vai ser provado, vai ter que passar por aquelas situações, continuar lutando para que você possa ter a sabedoria. Exatamente. O que acontece? Que as pessoas pedem, né? Cuidado com o que você pede. É isso aí. Sabedoria vai te dar problema. Aí você, mas é muito problema, cara. Mas você não pediu. Eu já pedi muita coisa a Deus, cara. Eu peço muita coisa a Deus. Mas já teve vez de eu, tipo assim, por quê, né? Falar, cara, reclamar, murmurar, porque aí quando você fica só e começa, vem, cara. Mas você não pediu. E agora? Eu tô te dando, você tá reclamando. Se você pediu pra resolver problema, ele vai te dar problema. E tá aí uma coisa que eu vou deixar aí pros amigos barbeiros. Cara, escolha só um problema nesse... Vou falar no Brasil, mas nesse mundo. Escolha um problema, que as pessoas tenham dificuldade. Eu tô falando em todas as áreas, mas exclusivo pros barbeiros. Qual que é o problema, digamos assim, né? O mais difícil é cortar cabelo de criança. Treina, cara. Treina. Pratica. Vai errar pra caramba, eu erro até hoje. Mas o importante do profissional é saber consertar seu erro. Que você não vai ver. Entendeu? E o que acontece? As pessoas ficam falando, nossa, tá ruim o movimento. É isso e aquilo. Cara, não tem nada ruim. Escolha um tipo de cabelo. Eu tô falando de cabelo, né? Eu corto todo tipo de cabelo. Mas eu escolhi, né? Buscar trabalhar com criança. Escolhi assim, gente, falando aqui. Não é da agora, assim, não. Entendeu? Foi surgindo. Porque, igual eu tô falando, é oferta e demanda, tá aí, Leon? Só que as pessoas não querem. Elas não querem ficar de joelho. Igual eu tô aqui, ó. Tô com o joelho todo sujo aqui na calça aqui. Coluna, cara, eu nem falo pra você das minhas dores. Porque eu não sujeito um homem aqui, tá tudo bem, vamos lá. Amanhã é outro dia. E eu vou estar lá, cara, fazendo o mesmo. As pessoas preferem reclamar, se vitimizar. Então você não vai... Não vou falar que você não vai sobreviver, que vai. Mas quer ter sucesso? Sucesso é um lugar, cara, que poucos querem estar. É solitário, é doloroso, é decepcionante. Chora. Frustra. Quer ter sucesso? E eu tô em busca dele. Entendeu? Porque é o que eu falo. Tem pessoas que querem chegar onde o tio Francinha tá lá. Sacou? E o tio Francinha já quer chegar onde tá a Soerias, o William Morales. Entendeu? E a briga lá em cima é maior, o nível é maior. E pra isso você tem que deixar um monte de coisa de lado, mano. Tem que abrir mão, né? Abrir mão. Tá disposto a abrir mão da sua família muitas das vezes? E enfrentar uma estrada todo dia, 37 quilômetros na BR, e voltar? As pessoas não sabem disso, cara. Já ficou sem almoço quantas vezes, Luan? Hã? Já tomou banho sentado quantas vezes, Luan? As pessoas sabem, Luan, das dores. Quantas vezes chegou em casa e não conseguiu tirar a roupa, cara? Sua família que tirou seu tênis, sua meia, você não aguenta baixar, as pessoas não sabem. Sucesso é isso, gente. Sucesso ninguém quer. É fácil enfrentar o cara lá no tatame lá. Quanto que você já treinou antes? Quanto que você já dedicou antes, cara? Mas horas e horas incansáveis, né? É incansável, cara.
tenha sede naquilo que você quer. Tenha tesão mesmo, mano, de fazer o melhor. Eu nunca tô satisfeito. É assim. Ah, não tá legal. Pra mim não tá legal. Tem que sempre buscar o melhor. Tem um amigo meu que se chama Eli. Esse cara é um cara bacana de vocês trazendo podcast, tá? Eli. Ele mexe com sistemas. Sabe? Ele cria. Oh, é incrível. E é algo que eu aprendi com ele. Tá bom? Mas sempre dá pra melhorar. Ele é muito fera, cara. É um cara incrível, cara. É a mente exponencial. Sempre pensando maior. Sempre. Pensando, querendo melhor. Entendeu? Sempre. Bacana demais, né? É Cara? muito Quando bacana. encontra pessoas assim, você vê que faz. Aí, o que eu fiz até agora, né? Tipo assim, dá aquela impressão, poxa, cara, né? Ah, mano. Parece que eu fiz tanto, mas tem tanta sabe, coisa mano, pra tipo fazer. assim, ó. Exemplo que eu vou falar. Eu amo cada cliente que entra lá, cada família que entra lá, que respeita o Tio Francinho, respeita. Por exemplo, é Gleidson, né? Pai do Arthur. Sim. Pô, mano, você conheceu um cara daquele? É incrível, cara. É Uma incrível. família. É incrível. Pra mim é algo extraordinário. Porque eu gosto de pessoas, mano. Sim. Sabe? Eu gosto de gente, eu gosto de conversar. Entendeu? Eu me sensibilizo com você. São poucas pessoas que vão fazer isso. E tá tudo certo, tá? Mas aquela pessoa que preocupa com você, dá uma olhada pra ela diferente, mano. Sabe? São pessoas incríveis. Assim, todos os clientes são incríveis, né? Mas algo que deixou meu pai muito orgulhoso, que eu vou falar aqui pra você, e também eu não posso falar. Todos os clientes são especiais, são maravilhosos. Mas eu, né, um cara lá da zona rural, um cara simples, sem saber conversar direito, né, muito simples. Eu tive a oportunidade de atender uma das mentes mais brilhantes que eu já conheci. Eu acho que a maioria do moreaense, né, que Deus o tenha, que já partiu, que é o senhor José Braz. Cara, aquele senhor é incrível. Não o status do cara, não é isso, não. Pela pessoa dele, a mente, as ideias. Eu tive a oportunidade de receber conselho dele, mano. Você é louco? Então, pra mim, cara, são coisas impagáveis. Entendeu? Incrível, né? Sim, se você tivesse, assim, 4 situações aí que fossem inesquecíveis pra você, assim, em questão de experiência mesmo na barbearia, assim, de atendimento, ele seria uma. Você teria mais 4 pessoas pra falar assim, poxa, foi excepcional, assim. Ó, igual eu te falei, né? Todos são incríveis, Luan. Sim. Todos são incríveis. Esse é incrível, né, cara? A mente do cara era gigantesca, mano. Você tá doido. Ah, mano, mas eu tenho muitos clientes que não vou falar, não vou virar à noite. Mas eu vou te falar de alguns, né? Das crianças que eles encontram dificuldades em deixar você tocar no couro cabeludo dele. Por exemplo, tem um cliente do Rio de Janeiro, eu não vou citar não, por causa Sim. de ética, mas o pai dele sai de lá todo mês, cara, pra vir cortar o cabelo. Do Rio de Janeiro? Do Rio. Que bacana, cara. Tá? Tem um, né, de Leopoldina também, sabe? Laranjal. Mas eu vou falar de um aqui, cara, de hoje. Assim, que marcou muito pra mim hoje, como profissional. E voltando a falar no processo, a gente respeitar as crianças, né? Falar da família que acredita no profissional, que respeita o profissional também. Porque quando eu falo, né, que a gente fala assim, uma criança atípica, ela é difícil de atender, complicado. Não, cara, ela é rara. Cada um tem o seu tempo, Sim, né? Cada um tem seu tempo. A gente tem que buscar entender. É a gente que tem que buscar. E eles vão te ensinar. Sim. Entendeu? Então esse atendimento de hoje, cara, do meu amigo Oliver, entendeu? Que é algo extraordinário que aconteceu hoje, que já vem acontecendo, né? A evolução dele, cara. Sabe? Porque ele chegava na porta da barbearia, que ele já entendia, ele já começava a chorar. E era o tempo todo dele chorando, né? E a gente ali, a mãe dele ali, né? A Nayara, incrível. O esposo dela, eu esqueço o nome, cara, sempre escrevo. Mas eles têm uma empresa, né? Se chama Rocha. São pessoas também que poderiam vir aqui no podcast, hein? Bacana. Empreendedores, fortes. O que acontece? A gente foi trabalhando, conversando com o Oliver, né? E há 3 cortes já. Um de hoje, que foi maravilhoso, mas eu atendo o Oliver, deve ter uns 3 anos, 4 anos, 3 para 4 anos. E hoje foi incrível, sim. Ele ficou sentado, deixou passar a máquina, né? Porque tem muita acessibilidade. Então é algo que emociona. É algo que você vai lá atrás e... Desenvolvimento, né? É bacana você conseguir olhar, né? Porque tem crianças que nem olham no rosto da gente, né? Tem crianças atípicas que tem essa dificuldade, Essa dificuldade, né? exatamente. Portanto, quando as pessoas, né? Uma dica aqui, quando as pessoas forem conversar com uma criança, eu vou falar com uma criança, né? Principalmente
com as crianças autistas, atípica, neurodivergente, né? Porque muitas das vezes você não sabe falar os termos corretos. Sim. E isso pode criar atritos com outras pessoas, Uhum. né? Que elas deveriam, porque eu penso dessa forma, Luan. Se você tem conhecimento e eu não, você tem a obrigação, com o seu conhecimento, de me auxiliar, de me ajudar, e não de querer te diminuir, entendeu? Querer fazer algo de ruim com você. Sim. Meu ver. Então, o que acontece? Se ajoelha. Porque quando você fica em pé, você tá passando um ar de autoridade para as crianças, Sim. tá? Então, você é um professor, né, cara? Eu tô falando aqui, mas, Sim, né? assim, eu procuro sempre... Eu já sou pequenininho, mas eu vou lá, eu quero ficar menor que eles, sempre menor que eles. Entendeu? Então, assim, eles começam devagar a trocar o olhar. Eles não vão fixar. Uhum. Ganhar um sorriso igual eu ganhei hoje, Luan, você ganhou na Mega Sena. Poxa, bacana Entendeu? demais. E quando você consegue essas pequenas coisas, faz toda a diferença. Entendeu? Você tocar numa criança, cara, atípica, é algo extraordinário. Quando ele se permite. Portanto, quando lá na barbearia as pessoas querem segurar, eu não deixo. Não deixo. Eu não corto. Eu deixo bem claro. Se o pai ou a mãe quiser segurar, eu não corto. Eu não me preocupo com detalhes. Exemplo, pezinho atrás da orelha. Gente, é um risco. Às vezes o cabelo ficou perfeito, né? Igual o Olive mesmo, foi muitas vezes embora sem fazer o pezinho no cabelo. Ou às vezes um pezinho ficava legal, o outro não ficava legal, Sim. mas a família sempre respeitando, entendeu? O profissional. O que acontece? Aí você pode lesionar a criança. Então muitos pais deveriam entender que você está resguardando o filho dele. Sim. E ele não entende isso, ele quer um pezinho perfeito. Barulho da máquina, né? A Nossa. tesoura. E com o tempo, cara, a criança, o processo, ela vai permitir, igual hoje o Olive permitiu. Isso é bacana, né? É, Essa bacana interação Se a gente for ficar falando, cara, é muita coisa boa, é muita coisa gostosa, maravilhosa que acontece. Eu tive um aluno, não tenho, né? Um aluno que ele é autista também. E, cara, no começo, quando eu tava conversando outro dia, assim, eu lembro claramente, assim, da primeira vez que eu vi ele. Eu fui conversar com ele tem o meu nome também, meu xará. Ah, que legal. E assim, ele mal olhou no meu rosto, assim. Ele me ouvia, você vê que ele ouvia e ele mal olhava no meu rosto. E assim, hoje, né, com o processo que a gente vem conversando, né, hoje eu sou professor dele e do irmão. Cara, é muito lindo ver o desenvolvimento, porque hoje ele chega perto de mim, ele vai lá, me cumprimenta, olha no meu rosto, fala: oi tio, tudo bem? Aonde que eu fico? Qual é o meu lugar? Sabe? Aí a partir daí você começa já a colocar novas metas, tarefas pra ele, né? ali, né? Entendeu? E é muito bacana você ver essa interação e esse desenvolvimento, né, entre professor e aluno, essa evolução, entra barbeiro, é uma cliente. evolução. Você cria uma amizade, né? E cria um vínculo de respeito com os dois, né? É muito bacana, né? Você vê que isso acontece em outros lugares também, não só, né, na minha parte. É bacana ouvir isso. E assim, um dos motivos que eu lembrei muito de te chamar aqui foi para que você pudesse falar sobre isso para as pessoas, sobre, né? Você hoje aqui é referência, pelo menos para mim e para várias pessoas, de corte para criança e crianças atípicas, né? Não autismo, mas crianças atípicas, né, Francine? Porque muitas das vezes o preconceito, né, de algumas pessoas limitam, né, a integração deles no meio da sociedade. E, cara, a gente vê, né, a gente tendo essa visão diferente, igual você tem, né, de acolhimento, né? Isso, Luan. É muito bacana, cara. Você tocou em algo muito interessante, cara. Quando a gente vai atender uma criança, uma família, né, atípica, muitas das vezes, meu irmão, o que a gente tem que fazer é cuidar do pai e da mãe. Eles estão machucados, mano. Muito machucados. De outros lugares. Sim. Entendeu? Então quando eles chegam e você vai ouvi-los, você já, é igual você tá falando, você já cria laços, entendeu? O cabelo, pra mim, é segundo plano, cara. O meu primeiro plano é a família. É saber o que o tio Francinho ali pode fazer que vai trazer, né, algo, assim, que vai ajudar aquela família. Que vai usar um termo aqui bacana, que vai impactar aquela família de alguma forma, que o tio Francinho vai auxiliar, vai ajudar, vai ser um amigo, entendeu? Para depois a gente chegar naquela criança, entendeu? E fazendo isso, cara, você percebe que há uma palavra, né? Que há uma palavra inclusão. E de incluso não tem nada. Pô, cara, as crianças, os pais das crianças aqui, briga pra criança entrar na escola. Não é direito nosso estudar, dos nossos filhos?
E aí, por que a mãe tem que ir lá brigar? Entende? Já deveria estar preparado. Claro, né? cara, a escola ela tem a obrigação, no meu ver, de estar preparada para receber. Entendeu? Não é um favor, não, mano. Não é, cara. São coisas que eu vou brigar. Entendeu? Eu tive na Câmara Municipal de Mulher recebendo uma homenagem lá da vereadora Monique, né? Uhum. E aonde que eu sou muito simples, eu coloquei principalmente essa fala da escola, do melhoramento na escola. Entendeu? Porque, cara, a família passa tanta coisa já, cara. Ou eu ali fazendo o meu trabalho, tá? É o meu trabalho, mas eu dando um pouco de amor, de carinho naquele momento que eu tô ali. Muitas das vezes, uma mãe ela só consegue mexer no celular quando o filho dela tá cortando cabelo. Entendeu? E é algumas horas. Agora você imagina essa mãe, cara, pra tomar banho, pra se alimentar, pra se arrumar, o pai, né? Eu tô falando da mãe, porque muitas das vezes, o que que acontece? O homem, cara, nessa parte, eu vou falar o homem entre aspas, né? Ele vacila, cara. Muitas das vezes ele vai embora e deixa aquela mãe sozinha. Entendeu? Isso é muito triste, cara. Isso é algo muito triste. Eu ouço na barbearia da mãe ficar só. Então ela é tudo ali, cara. O mundo dela para pra ela cuidar. O nosso mundo para pra gente cuidar dos nossos filhos. E o mundo delas para, cara, pra elas cuidar do filho, pra elas prover a casa. É muito mais. Correria o tempo todo. Correria. Aí, cara, são várias terapias, né? Fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, neuro. Cara, como que essa mãe faz, cara? A família. Por isso que eu tô falando da palavra inclusão. Uhum. Porque eles falam assim, Dia Mundial do Autista. Eu não comemoro data nenhuma dessas paradas, mano. Consciência negra, todas as datas. Porque, cara, não é só um dia, meu irmão. Você come só um dia? Não, cara. Eu acho que a palavra inclusão tinha que ser como uma respiração. Dá pra parar de respirar, Lu? Não tem como. Então, cara, a gente tem que estar, cara, o tempo todo, cara, buscando isso aí, melhorando. Porque eu tô falando aqui, cara, mas eu sou imperfeito, cara. Eu tenho meus erros e muitos erros. Talvez, cara, eu tenha mais erros e defeitos que acertos. Pra falar isso, você tem que ser muito homem. Mas, cara, eu tento me melhorar todo dia, toda hora, eu tento me corrigir. Só isso aí eu acho que a gente tá evoluindo. Entendeu? Já saiu da curva. Entende? Aí você vai, né, no aniversário, igual hoje eu tava conversando com a mãe do óleo. Chega lá, todo mundo fala que é inclusão. Chega lá, a criança ela não pode escutar o estouro de uma bexiga. Teve jogo do Flamengo aí hoje, ó. Ninguém. Que inclusão? Aí você quer falar só num dia, mano. No dia do autista, aí todo mundo põe umas cores lá, e aí você... Não, mano, não adianta, mano. Só um dia não. Igual eu falei, é uma guerra, mano. Em todos os sentidos da nossa vida. Enquanto eu respirar, todos os sentidos a gente tá guerreando, batalhando, cara. Tem que ser, ter e viver a inclusão, né? Exatamente. Que é a todo momento. Igual assim, por exemplo, tem uma pracinha em frente à barbearia. Eu vejo quando tem uma criança atípica lá que tem crianças que não vão brincar com ela. É maldade das crianças? Não, cara, criança não tem maldade, sacou? Então não é assim da forma que falo. Isso pode até causar uma polêmica nessa fala aqui. Porque, cara, só vai ter inclusão se eu começar a ensinar, né, igual lá em casa. Meus filhos, você ensinar seus filhos, você ensinar os seus alunos, a escola. Mas tem muitos pais que não vai ser igual o Luan. Vai ensinar, não vai. Verdade. Entendeu? E eu vejo, cara, que a criança atípica, quanto mais misturar, melhor. Pra mim, eu sou um leigo falando, mas eu acho que ele vai aprender mais, ele vai ensinar mais. É isso aí. Entende? Porque o que você vai, igual você fala, que você vai chegar mais próximo de um anjo aqui na Terra, você pode ter certeza, é com a criança atípica. Ela é Porque pura. falando isso, Ela é pura. cara, ela não tem maldade, cara. Ela não tem maldade. Se tem um fogo ali, ela vai pôr a mão. Ela desce da poltrona assim, pula. Não tem maldade, mano. Então como não amar? Eu fui em uma palestra lá num curso, né? Lá em Miraí. Miraí, sabe? Numa associação lá. E teve muitos profissionais da área, né? Neuro, psicólogo, todos. Mas o cara que mais me chamou a atenção foi um veterinário. Incrível, cara. Entendeu? Tinha nada a ver com Não tinha ela. nada a ver. Eu não vou lembrar o nome do gato. Ah, não, Magalhães, que é o mascote da criança atípica, né? Um gato azul. Uhum. E o veterinário falou algo que aquilo fez muito sentido pra mim. Você só
ama aquilo que você passa a conhecer. Essa fala foi muito impactante para mim, né? Porque, por exemplo, tem muitas pessoas que não se preocupam com a outra. Talvez, né, falando assim, tá ali, cara, não é meu, não tem nada. Cara, não tem como, você não sensibiliza com aquilo que eu falo, gente, né? Porque as pessoas podem entender errado. Você não sensibiliza com o seu próximo. Se eu ver uma criança atravessando a rua, eu não vou segurar, eu não vou protegê-la. Lógico. Então, cara, eu vou falar pra você, a minha profissão, ela me deixou mais amoroso, mais paciente. E eu passei a valorizar mais, a amar mais cada criança que entra naquela barbearia. Tá sempre de portas abertas pra todos. Entendeu? É muito bacana. E é engraçado que nesse encontro, né, lá, eu tô tentando lembrar o nome aqui, mas eu não vou conseguir. É engraçado que você senta perto de pediatra, de fono, de terapeuta, aí elas estão conversando, de repente elas perguntam, né? E você, trabalha em qual área? Aí você vai e fala assim, eu sou barbeiro. Barbeiro? Não tem nada a ver, né, cara? Uhum. Tem alguma coisa a ver? Fala a verdade. Não tem, porque lá eles usam muito termos técnicos, né? Uhum. Foi lá que eu ouvi falar da cabinoides, né? Os cabinoides lá, que ajuda pra caramba, né? As dosagens pra muitas crianças. Então, mas por que um barbeiro? Aí eu mostro o trabalho. Aí, tipo assim, né? Você ganha autoridade no assunto, que você... Aí eu começo a conversar com uma e com outra, né? Por exemplo, tem esse cliente do Rio, a psicóloga dele, ela me ligou, cara. Porque essa criança, ela não entrava na barbearia. Eu comecei a cortar o cabelo dela pro lado de fora. Uhum. E devagarinho ali, eu fui ficando, né, amigo dele, ganhando a confiança. E hoje, pô, não quer ir embora. Ela me ligou um dia, querendo saber o que eu fiz pra colocar aquela criança dentro da barbearia. Aí eu expliquei pra ela o que eu tinha feito. Eu falei, a senhora precisa de estar dentro da sala pra fazer a consulta? Não. Eu falei, então, você já experimentou fazer por lá de fora? Né? No corredor, numa área aberta. Porque tem criança que o ambiente, sabe, ela não quer lugar fechado, ela se assusta. Então essa escola começou a fazer isso. E hoje ela tá feliz da vida também lá, né? É isso, é troca de informações. É uma rede de informação que você vai criando, né? Isso aí. Eu acho isso muito importante, não só no seu ambiente de trabalho, mas em outros também. Eu acho que essa rede de informação que faz elevar o nível da gente. Essa troca de experiência, essa troca de conversa, né? Essa conexão que você faz com as pessoas que te levam a lugares que você jamais imaginou ir. Eu acho que isso aí faz todo sentido na vida da gente. A gente pegar isso daí e aplicar na prática realmente, cara, você recebe a ajuda de pessoas que você jamais imaginou que ia aparecer na sua vida, mas a pessoa te enxerga. É muito bacana. E você vira referência a partir daí, né, cara? Tanto aí é bacana de ver você contar assim, né, as suas experiências, porque hoje em dia, por exemplo, você, como eu já falei antes, é a referência aqui em Muriaé, pelo menos que eu conheço, né, desse corte em específico, que é de crianças atípicas. Não sei se há outros aqui, mas que faz o mesmo, esse corte livre que você faz. Né? Estilo livre, é isso aí. Eu já tive a oportunidade de ver, né, e é muito bacana, né, você vê a criança ali brincando, andando, durante o corte ali pra barbearia fora, vendo desenho, pegando brinquedo. Então, qual é totalmente à vontade. O intuito é isso, é ir lá ficar à vontade. Não é cortar o cabelo. Lembra que eu falei que é o segundo plano? Cortar o cabelo? O intuito é a criança realmente achar que ela tá brincando. Ela está brincando. Sim. Entendeu? E ali vai acontecendo. Montinho, montão. Entendeu? Você vai devagarinho, dá uma tesourada aqui, outra ali. Entendeu? Aí vai fazer um pezinho, dica importantíssima. Vai fazer um acabamento, que é algo extraordinário pro cabelo, né? Que eu sempre falo disso. Liga um secador, se a criança não tiver muita sensibilidade ao ruído. Porque o secador vai abafar o barulho da máquina. Entendi. E você consegue fazer o pezinho, entende? Mas eu acho, cara, tenho certeza, que são poucos profissionais assim. Na região, eu creio que só eu. Mas isso é ruim, cara. É ruim. A demanda é muito grande, Sim, tem um monte de família precisando. Sim. Tem poucas pessoas que estão enxergando, né? Exatamente, mas o que eu venho falar de novo? Nada é fácil. É um sacrifício. E qual que é o sacrifício? Tá disposto a ficar de joelho? Abaixa e levanta? Entendeu? As pessoas não querem fazer isso. Entendeu? Elas não querem. Aí eles vão, tipo assim, não, eu não consigo. Já trabalhou pessoas comigo que eu, né, colocando ele ali na profissão, para ele ajudar também, né, as famílias, né, e ser mais um profissional na área. Depois que as famílias saem, mano, eu não quero isso pra mim não, mano. Você é doido. Entendeu? Eu não aguento isso não. Mas é a visão delas, né, cara? A visão delas, porque talvez elas nunca
nunca teve que passar por aquilo. Mas alguém que você, por exemplo, você não corta o cabelo por dinheiro, Não. né? Quem te conhece, tá próximo de você, sabe disso. É sua profissão hoje. O dinheiro é necessário. Mas a gente volta naquele assunto até lá atrás. O propósito fala mais do que a grana, né? A verdade é essa, fala mais que o dinheiro. Isso aí, cara. Você vê O uma prazer família. de você ver a família sorrir, né? Cara, sorri. É maior do que qualquer. Eu qualquer... vejo, você falando só, eu vejo famílias chorar. Eu olho assim, eu falo, pô, eu tô chorando porque, né? Aí. Você não sabe o que você fez, cara. Exatamente. Você A sabe. Nayara, ela me deu uma cesta, amanhã eu vou postar pra você. Não é a cesta que ela me deu, sacou, mano? É a gratidão daquela família. Reconhecimento, É isso, isso, irmão. Seja grato. Eu sou grato pela vida de cada cliente, né? Pela vida de cada pessoa que entra lá, pela sua vida, pela vida dele que tá ali. Cara, gratidão. Isso sim. E, tipo assim, o dinheiro é necessário, cara. Você é pai, nós somos provedor, beleza. É. Mas o reconhecimento. Eu busco justamente isso. Reconhecimento. Entendeu? É algo inexplicável. Não tem como você. Eu não consigo explicar com palavras o que eu sinto quando realmente eu vejo que aquela criança aceitou. Porque pra cortar um cabelo, Luan, pra muitas famílias é uma coisa simples. É. Monótono, dia a dia ali. Não, o menino senta lá e fica aqui. Pra outras, mano, é uma guerra. Sabe? É doloroso. Eu choro junto com família, às vezes, com criança lá, cara. Eu choro. Eu falo, não tem como você não sensibilizar. Entende? E quanto mais sensível você tá, cara, mais Deus tá falando com você. Sabe? Mais você tá aprendendo, mais você tá próximo. Entendeu? E, cara, há uns 3 anos atrás, aconteceu algo comigo. Há 2 anos atrás. 2, 3 anos atrás. Algo comigo que me decepcionou muito. Sabe? Por isso que eu tava falando com você de conhecimento. Porque um cara igual eu, é dever nosso ter conhecimento. Mas muitas das vezes você não tem, cara. Então, eu não sei falar os termos corretos de, tipo assim, crianças atípicas, neurodivergentes. Hoje você sabe que você toma tapa pra lá, pra cá, rasteira. Mas eu sou um guerreiro, meu irmão. Eu não abaixo, não. Eu não curvo minha cabeça, a não ser pra Deus. É pra cima, mano. É pra cima, entendeu? Então, o que acontece, cara? São coisas pra você desistir. Aconteceu algo comigo, acho que há 3 anos atrás, o Vitor Hugo foi no dia do aniversário do Vitor Hugo. Cara, aquilo me doeu muito, mano. Mas muito. Olha só que eu vou falar como que Deus trabalha na sua vida, na minha vida. Que eu, aquele dia, mano, me deu vontade de parar de atender criança. Não vou falar de criança, atender geral criança. Pela maldade das pessoas. O ser humano, cara, ele é muito mal, cara. Ele é muito mal. Entendeu? Então, o que eu quero falar pra você? O Vitor Hugo tava na barbearia. E aquilo deu uma repercussão de algo que a gente não conhecia. Foi exposto um post, porém, cara, a gente não tem conhecimento. E as pessoas, algumas mães também, eu tenho aqui no Instagram, depois eu te mostro, entenderam que eu fiz exceção de pessoas. Porque, por exemplo, o que acontece? Quando você atende uma criança no carrinho, Luan, é uma coisa. É um corte, digamos, normal. Esse trabalho de atender crianças atípicas, neurodivergentes, não é um trabalho que eu posso falar para você que qualquer pessoa que faz está disposta a fazer, a se doar. Sim. Então, o que acontece? Deveria, em alguns lugares depois aí, o Renan, Caduzeira, vocês podem pesquisar antes da tesoura, é cobrado por tempo. Eu gasto 40 minutos, meia hora, 40 para cortar um cabelo igual o seu. É um X valor. Uma criança atípica, Luan, é reservado, principalmente quando eu não a conheço, que é o primeiro atendimento. 2 horas. Nessas 2 horas, Luan, eu corto 4 cabelos. Daria X, não vou colocar preço. Uhum. Então, seria justo ou injusto eu cobrar por tempo? É justo. Seria justo, certo? Sim. É o meu trabalho, eu vivo disso. Porém, eu não cobro a mais. Aí, um amigo meu, né, que trabalhava comigo, um freelancer assim, fez um post. E as mães entenderam aquilo de uma forma, porque vai da interpretação, de uma forma diferente e aonde que deu uma repercussão danada. Entendeu? E eu tô sendo até processado por causa disso, eu te contei isso ali. Mas isso não é problema não, tá? Eu tô aqui pra isso mesmo. Faz parte do jogo, do crescimento. Entendeu? E o que acontece? Eu estava indo embora com aquilo na cabeça, não falei nada pra ninguém, dentro do meu coração. E nisso chegando um monte de mensagem no Instagram, né? Que você deveria morrer. Sério, cara. Que
você não presta, que você Ah, cara, é tanta nome, cara, tanta coisa, sabe? Mas muitas mães também, sabe? Entendi. Não liga pra isso, criança me mandando áudio que eu atendo, entendeu? E o que que acontece? Quando eu tava chegando na minha casa, tava o tempo, tava até começando a chover, eu recebi uma ligação do pai do Adria, mas quem pediu pra ligar foi o Adria. Conhece o Adria? Xodó dos caminhoneiros? Ah, sei. É meu cliente, pô, famosão aquele cara. Nossa, aquele cara é pilha pura, mano. Um abraço, Adria. E o Adria me ligou, pediu o pai dele pra me ligar e falou bem assim comigo. Com toda a dificuldade que ele tem na fala, eu não vou esquecer. Você não pode parar, tio Francinha. É isso aí. Entendeu? Por isso que eu tô te falando que Deus é tremendo, mano. Tudo aquilo que tava dentro do meu coração, sabe, Luan? De parar, de você... Das pessoas não saber de verdade quem é o tio Francinha. Quantas pessoas ia ficar, né? Pois é, cara. Perdido por conta disso. Ou quantas pessoas te veem, né? Como exemplo, né? Eu queria deixar de ver. Iria. A gente não Mas o Adria ali, creio que, né, um anjo maravilhoso, ligou e falou, você não pode parar. Eu creio que é Deus usando essa criança, certeza, entendeu? Pra mim, eu respeito todas de Deus, as né, religiões aí, mas o meu Deus é soberano e é isso. Então, aquela noite eu não consegui dormir não, cara. Não consegui porque me machucou muito, cara. Me machucou muito, machucou minha família. E eu jamais, quem conhece o Francinha sabe, jamais eu ia machucar uma família e principalmente as crianças. Não. Mas isso foi crescimento. Olha hoje, né? Hoje é... Agenda lotada. A glória. Barbearia bombando. Glória, cara. Muito bom. Tudo é um E processo. não tenho nenhum receio, rancor, né? De nada. Pelo contrário, sou grato. Porque eu sempre pedi a Deus reconhecimento. Mas eu só tenho Instagram, o Luan, por causa de uma avó de uma criança que se chama Miguel. Eu tava cortando o cabelo dele na praça, né? Que ele não cortava cabelo. Hoje ele não é mais meu cliente, não. Graças a Deus, né? Digamos assim, que ele evoluiu tanto que outra pessoa corta. E aí, a intenção é essa. Foi caminho pra ele. É caminho, a intenção é essa. Aí eu falei com ela, não, eu não gosto dessas coisas, não. Eu sou muito simples. E ela falou, não, você precisa ajudar outras famílias. Essa avó falando comigo. Então criou o Instagram lá. E eu quero e busco ser reconhecido mesmo. Isso não é nada demais, é algo da gente, né, cara? Sim. Mas eu fui reconhecido de outra forma. Olha como que Deus é, mano. Talvez aquilo que você queria. Cara, no turbilhão de doideira. Entendeu? Não era dessa forma, mas não é você que manda, Zé. É Deus, mano. Ele sabe qual Ele propósito sabe, colocar mano. na sua vida, né? Ele sabe. Talvez o que você queria seria bom, né? Mas o dele é extraordinário. Falou tudo, né? cara. Extraordinário. Deus fala assim, né, cara? Tem vários hinos aí, e eu ouço de tudo, tá, gente? Eu sigo Cristo, eu sou cristão. Eu não tenho aqui, a igreja tal, é isso. Não, mano, eu sigo Cristo e é isso. Eu quero sempre diminuir para que ele cresça. E, cara, vou falar de Deus, é maravilhoso, né? Nossa, mas a gente não sabe, né? Quais são os planos, o que ele faz na vida da gente, né? Pois é. Eu queria falar para você o seguinte. Deus ouviu coisas que você não ouviu, né? Deus já esteve em lugares que você nunca imaginou estar. E já tá lá, mano. Só que você não sabe. Aí voltamos lá, o processo. Entendeu? Então fica quietinho. Leva a porretada. Não se abala, não. Sustenta, né? Pô, cara, tem que ser um pra caramba, mano. Você é doido. Sabe, a vida nossa, cara, nossa, né? De empreendedor, de pai. Pô, é muita porrada, mano. Então você tem que ser muito forte. Você tem que treinar todo dia. Constância, treinamento. Entendeu? Então eu creio nisso, eu creio em um Deus vivo, que ele sabe o que é melhor pra mim, o que é melhor pra você, o que é melhor pra cada um de nós. Coloco meus projetos todos os dias nas mãos dele. O mais importante é isso, tá? Né? Tudo que eu faço, Luan, tudo que acontece naquela barbearia, posso falar pra você, claro, tem um lado da carne, do Francinha, de dedicação tem, mas tudo é Deus, mano. Tá na mão dele. Tá, tudo é pra ele, entendeu? Eu faço pra ele, porque o Senhor fala que se você fizer o melhor pro seu próximo, se amar ao teu próximo, todo mundo deveria entender isso, assim. Amar ao teu próximo como a ti mesmo, é um mandamento. E resume todos os outros mandamentos nesse mandamento. Você faz mal pra você mesmo? Não faz, né? Então, cara, é só eu te amar, ser humano lindo, maravilhoso que você é, todas as coisas vão melhorar, cara. Entendeu? E muitas das vezes eu tenho que me melhorar pra melhorar a sua pessoa. Sim. O exemplo arrasta, vamos lá de novo.
É, mano. É desse jeito. É a lei da atração, né? Que eles falam, né? E a energia é boa, né, mano? Eu creio. Se você libera energia boa, tudo ao seu redor também, né? Vai isso se aí, tornar cara. bom. Agora, se você. A questão do copo meio cheio, meio vazio, se você enxerga ele, pô, aquele copo tá meio cheio ou meio vazio pra você, né? A galera, a maioria enxerga meio vazio, só a parte ruim do processo, né? Mas às vezes tem uma outra parte ali que você pode ver diferente, né? Você coloca completar com 2 dedos, tá cheio. E às vezes só tá faltando a sua percepção, Parte, sua percepção. para que você possa estar vendo ele ali se encher, né? Naturalmente. As coisas vêm seguindo, as coisas boas vêm nos seguindo a partir do momento que você começa a enxergar positividade, né? Nas coisas. Eu acredito muito nisso. Claro, eu tenho certeza do que você tá falando. Eu acredito e tenho certeza disso. Entendeu? Porque senão a gente não estaria aqui não, cara. Você Entendeu? vê tudo ruim, cara. Tudo em volta vai ficar ruim uma hora, né? Se ficar só nessa questão de ser negativista, tudo é não. É porque, igual eu falei, tem 2 soldados. Você pode alimentar, 2 guerreiros. Um alimentar. Então, qual que você escolhe? Eu escolhi ser luz, Luan. É isso aí, cara. Entendeu? Apesar, igual eu sempre falo, apesar de muitas pessoas. Você sabe o que é candeia? 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 Lamparina. Sim. Então, uma lamparina é pra ficar em cima da mesa, mano. Só que você vai encontrar muitas pessoas na sua vida, na minha vida, que eles vão colocar a lamparina por baixo da mesa. O que eu quero falar aqui pra nós, né? Que eu aprendi isso. Mesmo a lamparina estando debaixo da mesa acesa, ela clareia, sai flechas de luz. Então, mesmo que você esteja, Luan, com pessoas tentando te apagar, tirar seu brilho, é impossível. Estão tentando te colocar debaixo da mesa, mas é impossível não sair flechas de luz, cara, de você. Mas o seu lugar é em cima da mesa. Por incrível que pareça, o nosso lugar é aqui. E as pessoas, elas insistem em te colocar lá embaixo. Mas não adianta. O que tá escrito, mano. Sabe, eu tenho algo dentro de mim que eu levo só quando eu parar de respirar. Eu tô muito bem no lugar que eu estou, mas não no lugar que eu quero estar. É isso que eu ia te perguntar agora. Ah, cara. Quais são os próximos planos, Francinho? O que você quer pro futuro, da barbearia, pro seu futuro? O que você espera? Fala com a gente, seus novos planos. Cara, devido, né, igual eu falo assim, o crescimento de crianças neurodivergentes está a cada dia aumentando mais, né? Eu pretendo dar palestra, cara. Que bacana. Dar curso, né? Porque, legal, cara, igual a gente estava falando, eu não fiz curso com ninguém assim, sabe? Isso tudo veio de cima, eu recebo e vai continuar vindo porque eu não sou medíocre, porque eu não guardo conhecimento. Tá aí quem quiser seguir Francis Zanon, tá cheio, principalmente barbeiros. Tá cheio de dica lá, mano. Tem um cara, tio Souza, depois eu vou marcar ele aqui, já até marquei ele aqui, lá de São Paulo. Troca ideia comigo direto. O cara atende crianças neurodivergentes através do tio Francinho. Que bacana. Você inspira pessoas, sabia disso? Mas você também inspira pessoas que não vão te elogiar, não vão falar de você, mas elas estão lá. Entendeu? Seguindo o Luan, olhando o Luan, mas elas não têm coragem de dar um amei, de comentar, de mandar uma mensagem. Pô, cara, você me ajudou. Eu mando mensagem pra várias pessoas que me ajudam, mano. Entende? Então, eu pretendo sim, cara, né? Poder passar meu conhecimento para as pessoas, criar ajudar outros profissionais, poder ajudar outras famílias, entendeu? Porque é possível cortar o cabelo de uma criança atípica, sim, cara. Basta você querer. O que você tá fazendo? Você quer mesmo? O quanto você quer? Pô, eu quando criança, né, lá na roça, eu tinha um sonho, cara. Um sonho de ter um carro. Santanão, o patrão chegava lá, mano, porque Santanão era fera demais, mano. Pô, cara, fera demais. Eu tinha, cara. Mas aquilo pra mim tava muito distante, mano. Tava nada, Luan, eu que não sabia. Eu tive o Santanão, tive que vender. Mas eu tive. Então é isso, cara. É a boa energia. É sempre querer te ajudar, o próximo. É não esperar nada em troca, porque se você fazer algo pra mim esperando algo em troca, já acabou, já tá tudo errado, mano. Faça, mano, faça. E se você decepcionar, cara, que você vai decepcionar, tá tudo bem. Não foi você, foi a pessoa. Não tem nada a ver com você. Entendeu? E eu quero palestrar em São Paulo, lá na Ré Brasil, na Beauty Fair, no bairro. Vou. Eu quero não, eu vou. É diferente, eu vou. Eu estarei lá. É isso aí, eu estarei lá. Eu já estou lá, pô. Entendeu?
Todo ano você vai lá. Todo ano eu vou. E essas são convenções São. A Beauty Hair é a maior feira da América Latina, né? Da América Latina de cabeleireiros. Bacana. Né? Aí inclui barbeiros, negócio, móveis, estética, é tudo. Nessa passada que eu fui, em 3 dias ou 4 dias, passou 1,5 milhão de pessoas nessa feira. Caramba. É maravilhosa. Quem tiver... Agora ela está acessível a todo mundo. Antes era só profissionais e donos de empresas, né? Assim, de cosméticos. Agora ela tá. Você pode comprar o ingresso e ir lá. É muito legal. Cara, são muitas coisas. E tem, né? A Barber, que agora é só para barbeiro. Eu ainda não fui, não. Mas eu tô querendo ir o ano que vem, levar o Vitor Hugo lá também. Bacana demais. Entendeu? E Muriaé? Muriaé não tem nenhum evento desse porte? Ou próximo desse porte? De barbeiros? Isso, barbeiro, beleza. Então, o que acontece? Quem faz mais esses encontros, assim, né? Cursos, é a parte feminina, sabe? As cabeleireiras, os cabeleireiros. Barbeiro, não. O que acontece? As pessoas querem muito. Elas falam, mas realmente, cara, só posso falar que querem nada. Por quê? Se você traz, exemplo, um cara de Vitória, que é uma referência na tesoura, Gilvan Silva, né? Se você cobrar no ingresso aí R$200, incluindo almoço, café da manhã, os caras acham caro. Entende? Eles acham caro para adquirir conhecimento. Mas você olha pro cara e tá com o iPhone na mão. Entendeu? Você olha pra barbearia do cara e tá com a cadeira toda furada, toda quebrada. O pente todo quebrado. Sacou? Então os caras não querem muito nada. Eles não querem investir. Tem que ver. Não tem como, mano. Pra você ter retorno, você tem que investir, tem que adquirir conhecimento. Pô, mano, você acha que... Falar pra você aqui. Você acha que eu gosto mesmo de ir pra São Paulo, ficar 5 dias longe da minha família? Eu não vou falar comendo mal, dormindo mal, mas não é a sua casa, irmão. Entendeu? Olha os riscos que a gente corre pra ir pra lá. Aí você vai e fala com um amigo seu, igual, né? Eu tenho vários colegas barbeiros. Ô, vão, cara? Ah, não vou não, mano, tô apertado. Ah, não, é muito caro, você é doido. É assim que as pessoas são, mano. Conhecimento é a única coisa que ninguém vai te tirar, né? Se você adquirir... Pode te tirar tudo, mano. Mas o conhecimento jamais. Entendeu? Tem um vídeo bem legal, né? Dos caras que... Chega um senhor lá, que ele vai na vaga de emprego. Então ele não tinha formação, né? O papel que eu falo, né? E os caras começaram a duvidar dele. Aí ele foi falando, né? Que ele tem... Fala aramaico, ele fala inglês, ele fala espanhol fluentemente, ele entende astrologia. Então, quer dizer, aquele cara tinha muito conhecimento. O papel não valia de nada ali, porque todos que estavam naquela mesa não tinham 1/3 daquele conhecimento. Então, conhecimento é tudo, cara. Invista em você, entendeu? Em conhecimento, em material. Os caras querem trabalhar com as máquinas horríveis, mano, puxando o cabelo da criança. Tem um monte de criança que não gosta de cortar cabelo, porque os pais levam em profissionais, em maus profissionais. Tá? Como assim maus profissionais? Talvez o cara corta até bem. Porque eu não acho que eu corto cabelo bem. Eu tô falando sério, tem um monte de gente que corta cabelo melhor que eu. Mas, cara, eu trabalho com material de ponta. Você pode ir lá, tem 12 máquinas. Entendeu? O cara tá trabalhando com a máquina que tá puxando o cabelo do seu filho, cara. Então não é que seu filho tá chorando porque ele não gosta de cortar cabelo. Tá doendo, realmente. Tá doendo, mano. Você é doido. O cara tá com a tesoura, o cara tá mascando. Aí, vamos falar de valores, né? De preço. O que acontece? Você sabe, eu vou falar pra você. Eles falam, né? Eu tô te falando que eles falam. Que o meu corte é o corte mais caro de Muriaé. Entendeu? Mas, será que eles sabem mesmo como que funciona lá o tio Francinho? Os investimentos? O que o tio Francinho oferece? Você agrega valor. Claro, mano. Eu só cobro o corte, o preço. O valor é impagável. Ninguém consegue pagar o seu valor lá na academia, não. Eles pagam o preço. O conhecimento é algo impagável, mano. A sua entrega é algo impagável. Então o que acontece? Muitos, eu tô te falando porque assim, quase em todas as áreas, né? Mas os barbeiros, cara, eles deveriam ser unidos. Mas às vezes dói na pessoa, Luan, de chegar perto de você e perguntar: ô Luan, como é que faz um mata-leão direito? Humildade. Não tem, pai. Você entendeu? Não tem. Se o cara não é bom na tesoura, eles acham que eu sou bom, né? Porque eu não me acho bom, eu tô aprendendo a abrir e fechar a tesoura. Vai lá, cara, bate um papo, um feedback. Não vou cobrar nada não, tá? Mano, eu quero que você esteja aqui comigo também.
Entende? Só que as pessoas não querem, eles não. Dói, cara. Entendeu? Dói na pessoa te perguntar se. Eu tava até ensinando meu filho hoje isso. Entendeu? Porque eu cobro muito de mim e vou cobrar de quem tá do meu lado. Não sabe? Seja sábio. Quando você não sabe, pergunta. É humilde, né, cara? Seja humilde, cara. Uma conhecida minha, uma amiga minha, falou outro dia comigo uma coisa que é realidade. Principalmente pra Muriaé aqui, né? Que a gente vive aqui. A gente sabe como é que são as pessoas. Mas tem concorrentes, né? Concorrentes não, amigos de profissão. Sim, colegas de profissão. Não tô falando da minha, não, tá? Tô falando de tudo. De vários setores. Geral. Minha, que, tipo assim, eles têm você como rival. Né? Eles não têm você como um amigo de profissão. Aí, ao invés dele sentar, trocar uma ideia, perguntar, pô, assim, como é que eu faço isso aqui, cara? Como é que você aprendeu a fazer isso aqui? Eles vão lá e vão apontar o dedo e vai começar a te criticar. Novamente, tô falando de mim, não. Fala do geral. Depois eu vou te contar uma história. É dessa forma, cara. Entendeu? E nada mais é do que você ser humilde, cara. É sentar e conversar. Por que a gente precisa ser rival do outro? Sabe o que eu vejo assim, cara? Por exemplo, chegar e conversar. Por exemplo, se o corte do tio Francinho é X, cara, o que esse cara tá fazendo que ele chegou nesse patamar? Lá. É isso. Acho que entendeu? Ano que vem vai ter reajuste, tá, gente? ela até falou comigo. Ela é empreendedora também. Sim. E eu achei muito bacana ela falar sobre isso. A gente tá trocando ideia, assim. E ela falou assim, aonde eu morava era totalmente diferente. Ela morava numa cidade grande. E ela falou assim, as pessoas do mesmo segmento se uniam e faziam, poxa, vamos fazer aqui um evento aonde eu vou montar o meu negócio do seu lado e a gente vai se ajudar, porque eu vou trazer cliente, você vai ofertar o seu trabalho, eu vou ofertar o meu diferente e as pessoas vão conviver ali, pelo menos durante aquele tempo. Vai render para você, vai render para mim, vai render para o vizinho e todo mundo vai sair satisfeito. Mas ao invés disso, o que faz? Em vez de fazer esse movimento, as pessoas, não, vou não, tá doido? Vou lá dar o meu cliente pro cara lá do meu lado? Não vou deixar fazer isso? Poxa, mas por que não pode ser? Por que a gente não pode viver ali numa comunhão ali, mas que um possa ajudar o outro? Você entendeu? Sabe por quê? Mas isso são só pessoas pequenas. Deixa eu te falar. Sabe o que as pessoas têm que entender? Você tem que se conhecer. Qual que é o seu maior concorrente, Luan? Eu mesmo. Puta, cara. Eu mesmo. Eu me limito aonde eu quero chegar. Mano, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou o meu maior concorrente. Eu não tenho concorrente. Eu não tenho. Meu concorrente todo dia é eu, mano. Eu sei que eu tenho que fazer melhor. Eu sei que tem que fazer melhor. Eu sei que tem que fazer melhor. Por exemplo, vamos falar aqui. Coisas que as pessoas não sabem. Como o tio Francinho estava trabalhando sozinho, eu não consigo atender, cara. Eu não dou conta. Né? Graças a Deus. Mas quando chega um cliente querendo cortar cabelo, que ele não está marcado, eu não tenho como atender. Eu quero atender, mas não tem como. Se for assim, um adulto, não criança, porque eu sei que a pessoa não quer. Não é que não quer. Talvez ela não vai atender a criança, né? Então, eu indico meu amigo de frente. Se eu falar o nome da barbearia dele aqui, o Antônio Campbell. Pô, qual que é o problema de eu indicar ele? Ou o Max, ou o Nil Paiva. Eu não tenho esse problema. Sacou? Eu não. Não, mano. Eu não posso te atender. Eu falo bem assim, sabe? Mas eu vou te indicar o cara. Pode ir lá que ele vai te atender. Trabalham 3 lá. Eles vão conseguir atender o senhor. Eu saio da minha barbearia, ainda mostro onde que está a barbearia do meu amigo Antônio Campbell. É isso, cara. Entende? É isso. Só que, pô, tem muita gente que não vai fazer isso, não faz isso. Prefere criticar. Entendeu? Enquanto, cara, eles estão falando, eu tô trabalhando. Entendeu? É igual o Mike Tyson, né? Pô, mano, se o Luan acorda 2 horas pra treinar na manhã, eu vou acordar 1. Mano, eu tô no meu corre. Eu não paro de treinar não, Luan. Entendeu? Eu não ligo, por exemplo, se eu for falar pra você. Eu já paguei num dia de curso, num único dia. Por isso que eu falo que as pessoas devem rever, falar que é caro. Não é caro, é raro. É diferente, não é só um corte de cabelo. Eu já paguei num dia de curso, R$3.000, 8 horas. Entendeu? Pra mim, adquirir conhecimento pra vir aqui e te entregar o meu melhor, cara. Então é isso. Aí é muito fácil pro outro colega de trabalho falar, nossa, lá é caro. Lá é barbearia de rico. Vocês sabem quem fala isso? Eles falam isso. Lá é barbearia de todo mundo, mano. Lá é barbearia do pedreiro, do encanador, do eletricista, do cara que mexe com carvão igual atendo, dos carreteiros. Entendeu? É de todo mundo, mano. Todo mundo é igual. Cara, da porta pra fora todo mundo é igual.
Aí eu vou ser um cara mais extrovertido, né? Da porta pra fora, porque eu posso, né? Digamos assim. Da porta pra dentro, talvez eu não seja um cara tão extrovertido, porque é a seriedade do negócio. Mas todo mundo é igual, velho. Eu não vejo diferença de pessoas, não. De status, né? Não. Posto. Não, o Enéas falava, né, cara? O cara sabe era aquele e a gente não acreditava nele, né? O cara achava que o cara era doido. Né? A diferença de um astrofísico, se eu não me engano, para um varredor de rua, digamos assim, ou um padeiro, é o tanto de conhecimento que foi destinado a ele, meu irmão. Entendeu? Ninguém sabe mais que ninguém, cara. Você praticou mais. Só isso. É igual eu falo. Tem um aluno meu, né, lá de Miraí. O moleque chegou e vou falar pra você, no disfarçar é difícil de pegar o homem, tá? Praticou. Dedicou. É isso. Bacana. E vamos que vamos, cara. Como é que tem uma frase, não vou lembrá-la agora, mas você falou do Enéas, né? Que a gente Sim. achava que era louco, mas eu vi uma frase outro dia. Não, que eles fizeram a gente achar que o cara era louco. todo gênio é chamado de doido, até que ele faz uma Até coisa. que acerta, né, mano? Dá certo. E aí, o que eles vão falar, Luan? Pois é. Sempre Cara, acreditei. Você tem, cara, você Sempre tem, acreditei nesse cara, você trabalho. tem que ouvir as coisas que eu ouço, cara. Eu sempre soube, entendeu? Que você era um cara diferente. Mentira, mano. Mentira. Eu não vou falar isso, né, assim, né? A pessoa, mas é mentira, mano. As pessoas só vão falar isso depois que você já tá começando a decolar ou planejando, mas eles nunca te deram oportunidade. Uhum. Cara, olha só que doido. Volta lá em Eugenópolis. Quando eu comecei a cortar cabelo, que eu lá no primeiro ponto lá, como a cidade pequena, eu jogava futebol, era bonzinho de futebol aí, lateral esquerda aí. O que acontece, mano? Então eu era muito conhecido, sou muito conhecido. Então uma das coisas que eu achei que ia ser fácil era isso. Só que não, mano. O que acontece? Passou 3 amigos meus, né? Oi, Francinho, tô cortando cabelo, cara, eu lembro direitinho disso. Um empurrando a bicicleta e os outros do lado, assim. Falei, pô. Eu vou vir aí, você dá uma moral e dá um tapa aí, né? Que tem esses negócios aí. Eu falei, beleza, pô, fiquei felizão, só com aquela palavra. Ele não precisava de vir, como ele não veio. Hoje ele sai de Eugenópolis E vem aqui. e vem aqui. Olha só como que é as coisas, mano. De verdade. Naquela época, imaturo, né? Eu fiquei felizão assim, né? Mas logo pra frente, eu sempre teve uma audição muito boa. E cutucou no outro assim e falou assim, Luan, Francinho cortando cabelo, você é doido, eu nunca vou cortar cabelo com ele. São coisas que dói, cara, na gente, sabe? Aí o que eu fiz, cara? Eu levantei pra ir correndo e dar uma voadora naquele cara. Sério, eu tô te falando sério, mano. De raiva, não precisava ter falado aquilo, cara. Mas aí, não sei qual o motivo assim, eu não fui. Mas aí, aquele cara, cuidado, cara. Para as pessoas não acordar um gigante dentro de você. Eu prometi pra mim mesmo, esse cara vai sentar pra me esperar um dia. Foi combustível, né? Exatamente. E acredita, cara, que por algum tempo eu fiquei com isso na cabeça, trabalhando, mas tipo assim, aí eu tava alimentando o soldado mal, velho. Sabe? E aquele cara, eu comecei a praticar e começou a ir, querer cortar cabelo comigo. Uhum. E eu atendia ele, aí daí a pouco, o que acontece? Ele chegava e falava, ó, só depois, volta aí outra hora. Tipo assim, aí eu tava fazendo errado, entendeu? Por isso que eu falo que a gente melhora, mano, eu tenho que melhorar. Quando foi um dia, mano, ele falou, pô, cara, você corta cabelo demais, eu quero cortar só com você e tal. Aí me deu vontade de falar com ele, sabe? Eu falei, cara, obrigado, mas eu tô praticando, tô aprendendo. Aí cortei o cabelo dele, passou um mês e meio, ele chegou. Aí, cara, não tinha ninguém assim, sabe? Pra cortar cabelo. E eu, geralmente, quando ele chegava assim, eu fazia questão de falar com ele que tinha gente já. Aí chegou, eu ofereci uma água, um café, ele sentou, começamos a conversar. Aí eu tava de pé, cheguei de frente pra bancada, encostei na bancada e fiquei de frente pra ele. E falei com ele assim, eu quero te pedir perdão, cara. Aí ele me olhou assim, perdão de quê? Tá maluco, senhor? Ele não sabia, né, que eu tinha ouvido. Eu falei, eu quero te pedir perdão e desculpa, cara. Aí ele falou assim, mas de que, cara? Você não fez nada comigo. Eu falei, cara, não vou lembrar o dia, mas passou você e 2, né? Não vou falar o nome. E você falou dessa forma. Francinho cortando cabelo, eu nunca vou cortar cabelo com Francinho. Minha vontade é te dar uma voadora, mano. Mas eu quero te agradecer, cara. Aí, tipo assim, ele, né? Eu falei, eu quero te agradecer porque hoje eu tô aqui, cara. É devido a você, cara.
E hoje ele sai de Eugenópolis e vem aqui Cara. cortar cabelo. Sabe, são histórias, igual eu falei pra você, se a gente for ficar falando aqui, vamos falar muita coisa, mas são coisas. Então, cara, não alimenta o soldado ruim, não. Alimenta o soldado justo, é só ser justo. Entendeu? Tem que ser bom, né? Tem. Tem que ser bom. É muito maneiro, né, cara? É muito maneiro ver aonde você chegou, ouvir as histórias, porque a gente que criou uma coisa do nada é muito difícil, né, Francine? É construir, né, cara? Construir, todo dia aprender, né? É, todo dia. Todo Construa, cara, com dignidade, sem passar por cima de ninguém. Muitas das vezes, seja o degrau da outra pessoa. Você vai subir o degrau, Luan. Entendeu? Às vezes, cara, eu mesmo, cara, eu tenho orgulho, assim, de falar de várias pessoas, né, que já passaram lá na barbearia, hoje tem só as suas barbearias, entendeu? Pessoas que eu peguei na mão delas, ensinei elas a cortar, profissionais incríveis, entendeu? É isso, cara. Bacana, né? E, tipo, é igual, vamos voltar a falar, é bacana demais. Nada paga isso, né? Não. Muitas das vezes as pessoas vão te pagar isso com ingratidão, sacou? Sim. Não tô falando de ingratidão porque montaram a barbearia, é o que aconteceu, Sim. né? Que eu não vou falar mais. Tem pessoas que tá do seu lado e tá te apunhalando, irmão. Entendeu? É triste quando isso Cara, acontece, você tem que ser né, muito sagaz pra viver nessa selva, tá? De verdade. É triste, é decepcionante, mas é aprendizado. Sabe que eu acredito que coisas ruins acontecem pela nossa visão, mas que pela visão de Deus é boa. A gente não entende os desígnios dele, né? Mas a maior parte das coisas ruins que acontecem com você, talvez você seja o culpado, mas você não entende que aquilo está te levando a um outro patamar, que vai te levar a um outro lugar que talvez você não iria passar. Exatamente. É uma curva perigosa, né? Você não vê ali a reta, mas você sabe que você bater na beirada ali e fazer ela, depois você vai alcançar um lugar que talvez você não enxergaria. E você não chegaria lá, né? Com certeza. Eu acredito muito nisso, cara. Muitas das coisas podem ter acontecido, né, na sua história para te levar onde você tá hoje, né? Exato, é a experiência, né, cara? Isso. É o processo ali. Eu creio dessa forma também. De tudo você tira aprendizado. Tudo. E, tipo assim, né? Vamos falar um pouquinho aqui, mais um pouquinho de Deus. Quando o Senhor fala na palavra que maldito é o homem que confia no outro homem, poucas pessoas interpretam isso. Não é eu confiar em você. É quando eu confio demais em mim. E eu fiz isso. Eu confiei tanto em mim que eu deixei com outro. E aí, o que aconteceu? Entendeu? Uhum. O errado foi eu, Luan. Sim. O errado foi eu. Cara, cuidado. Cuidado com a sua confiança, a autoconfiança. Aconteceu hoje aí. Né, o Flamengo aí. Muita confiança. Calma, cara, vai devagarzinho. Quer sair grande de um lugar, Luan? Chega pequeno. Frase do dia. Frase do dia. Seja humilde, velho. Entendeu? Quer sair grande de um lugar, chega pequeno. Entende? E não confia, né? Igual nós estávamos falando, não confia, não é no outro, não. Não confia em você. Será mesmo que eu posso confiar no Luan? Comece a colocar essa dúvida de você. Se o Luan me mostrar que eu devo, aí a minha confiança vai aumentando dentro de mim. Entendeu? Agora, ao contrário disso, mano, eu particularmente, tá? Eu vou me policiar primeiro. Pra mim ver se eu não tô confiando demais em mim. Pra mim deixar você. Pra poder passar a confiar em você. Fique esperto. Profundo. Fique esperto. Aconteceu comigo, eu tô te falando, aconteceu comigo. É isso aí. Ótimo. Bela história. Belo aprendizado que as pessoas vão poder estar escutando aí, eternizando aí na internet. Pô, eu espero que eu tenha agregado alguma coisa, né? Poxa, demais, cara. Aqui. Não só pra gente, mas pra vida das pessoas lá fora, pra quem né? ouvir aí, né, gente? Porque é muito bacana esse trabalho de vocês. Conhecer, né? Conhecer a pessoa, eu acho que é muito importante conhecer histórias diferentes, né? Valores diferentes. Todos nós temos uma história. E todos nós temos com o que ensinar e também com o que aprender. Sim, sim. Entendeu? Porque, voltando ao assunto nosso, não é que eu sei demais, eu pratiquei mais. Sim. É isso. Eu sempre falo lá com os meus alunos que eu aprendo mais com eles do que eles comigo. Ah, que isso, cara? Não, é verdade, cara. Porque aprender não quer dizer que é não é um segmento específico. Eu estava lá em Leopoldina dando um curso, num salão lá. E eu tinha uma dificuldade muito grande de fazer o pezinho, que a gente chama de nuca funda.
Entendeu? Aqui tem uma cava. Cara, era muito difícil pra mim. E nesse dia lá tinha um aluno e tinha um modelo, não vou falar cobaia, não, eu já falei que é um modelo. E tinha, aí eu falei, pô, aqui vai dar pra mim dar uma aula, um ensinamento, mesmo eu não sendo, né, especialista aqui, né, do meu jeito, mas aqui vai dar, por causa desse detalhe e tal. Aí eram 12 alunos, 12 modelos também. Aí quando eu fui lá na frente atender um aluno, quando eu voltei, cara, que eu ia falar pra galera, ô gente, para aí, né, tal. Vou mostrar como que se faz isso aqui, né? E, cara, no que eu voltei, o pezinho do cara tava pronto. O aluno tinha feito. Mas, caraca, como é que esse cara fez isso? Por isso que eu falo que a gente tá sempre aprendendo. Você pode ensinar, mas você aprende muito. Com certeza. Então, eu falei, né? Pô, como que você fez isso aqui? Aí, cara, é aí que tá outra coisa que as pessoas têm que ter medo. As pessoas, eu vou falar, elas têm medo. Quando eu perguntei o aluno, como que você fez isso? Ele já achou que tinha errado. Sacou? Porque te vê como não, gente, pelo amor de Deus, não é assim. Aí, acho que é Joabes o nome do aluno, velho. Acho que é isso, ou Jô, alguma coisa assim. Aí ele falou, ô professor, o que eu fiz de errado? Eu falei, não, mano. Aí eu fiz questão, sabe, Luan? Porque isso é importante a gente falar. Eu fiz questão de pedir todo mundo pra parar, da mesma forma que eu iria fazer, porém, falar, né, daquilo que eu aprendi com o aluno. Eu falei, olha só, gente, tá vendo quando eu falo com vocês que eu não sei mais que vocês? Apenas pratiquei mais? Aí, como assim? Aí eu falei assim, vem cá todo mundo pra vocês verem. Esse pezinho aqui, ó, essa nuca funda, eu tinha muita dificuldade de fazer. E o Jô, né, que eu acho que é Joabes mesmo, fez de uma forma perfeita. E eu quero que ele ensina pra mim e pra vocês como que ele fez. Olha o macete do negócio. O cara tá assim, aí a nuca tá funda. Aí pra você fazer com a gilete, é horrível. O que ele fez? Mandou o cara virar. Expôs Aí esticou a pele. Desculpa, esticou a pele. Ele fez, quando voltou, retinho, pronto. Pô, mano, palma pro Jô, né? Quanto divisão diferente. Divisão diferente. Eu aprendi, nunca mais vai ser aperto naquilo. Eu passei uma situação parecida ontem, até com uma aluna minha. Eu passei pra elas eu tenho uma turma exclusiva feminina lá na academia. Aí eu passei um determinado ataque pra elas fazerem lá. Aí. E algumas delas não estavam conseguindo fazer da forma que eu passei. Então eu tentei olhar de outra forma pra adaptar pra elas. Passei uma forma pra adaptar, pra facilitar a movimentação pra elas. E essa outra aluna enxergou de um outro ponto de vista o ataque, o jeito de fazer o ataque. Aí eu falei assim, caraca. Tipo, elas meio que olharam pra mim e falei, nunca tinha percebido isso, cara. É bacana demais. É só fazer dessa forma aqui, ó, que você vai atingir Isso aí, é aí que eu vejo a grandeza. É maneiro. De um mestre, entendeu? Ou de um professor, como queira. É isso, é reconhecer. É ser humilde, você foi humilde. Você poderia ter, sabe, cara? É isso. É essas coisas que te fazem crescer, que te fazem maior. Entendeu? Bacana, né? Fera demais. É fera demais. É fera demais, tá doido? Meu amigo, mais alguma coisa? Quer expor mais alguma história? Falar sobre alguma coisa importante aí? Não, eu quero, tipo assim, vamos encerrar agora? Então, primeiramente, cara, né? Agradecer a Deus, né, por tudo que foi dito aqui, que eu falei. Agradecer a Deus pela sua vida, pela vida do companheiro que tá ali também, né? Como que é o nome? Ítalo. Do Ítalo. E é o seguinte, cara. A gente não pode desistir. Sempre colocar Deus na frente de tudo, dos nossos passos, da nossa família, dos nossos negócios. Você não vai entender os planos de Deus no momento, mas são os melhores para mim, para você, pro Ítalo, né? E vou deixar uma frase aqui. Eu coloco todo dia pela manhã, talvez as pessoas não entendam. Mas eu vou falar que nascer é um privilégio. Desistir jamais. Por que eu falo isso toda manhã, as pessoas não sabem. Às vezes não entendem, né? Mas o que eu quero dizer? Nascer é um privilégio. Desistir jamais. Nascer, você nasce toda manhã. Você sabia disso? Não. Não. Então toda vez que você acordar, abrir os olhos, você nasceu. Porque tem muitas pessoas que não abrem os olhos. Amanhã vai ter um monte de gente que não vai abrir os olhos. Inclusive pode ser eu também. Mas tá tudo bem, cara. É Deus, né? A vontade de Deus. E desistir, cara, é algo assim que não pode estar na sua mente. Porque se você pensar em desistir, acabou tudo. Assim como ia acabar há 3, 4 anos atrás. Como eu falei que eu ia parar de atender criança. Eu estava desistindo do que está acontecendo, do que eu estou trabalhando no crescimento. Então tem pessoas querendo matar o seu sonho.
Não desista, não para. Né? E o mais, muito obrigado. Espero que eu tenha, né, agregado aqui. Obrigado pelo convite, né? E é isso. Família, né? Pra casa. É isso. Manda um beijão lá pro Braia, pra Ah, Cíntia, cara. pro Vitor. Falar da minha família é algo que me emociona, sabe, cara? Me emociona muito. Eu acho que é isso. São as pessoas mais importantes da minha vida, né? Meu pai, minha mãe e minha família, cara. Todos os dias o meu porquê por eles, o risco na BR, né? Todos os dias que a gente sabe como que é, para levar o pão dignamente para casa, assim como meu pai fez há muitos anos, meu herói. Um beijo, Cíntia. Um beijo, Vitor Hugo, Brian. Amo vocês. E é isso. Enquanto o Pai respirar é por vocês, é para vocês. Toda a honra, toda a glória de Deus. Amém? Irmão, muito Obrigado, tá? pela sua presença. Obrigado. Tá? Foi um grande prazer. O prazer é meu estar aqui com você. Tá doido? Eu sou seu fã desde criança, né? Pra quem não sabe, Aí, França é meu cara, o primo. pessoal vai achar que eu sou velho, cara. Tá maluco? Eu sou novo Eu demais. cresci, cara. Eu sou novo Cara. demais. Mas a gente, né? Não, só cortando aqui rapidinho longe. Mas a gente é primo, né? O pai do Luan, galera, ele não está mais entre nós, é um cara que eu tenho como referência. É um cara que deixou um legado muito grande. Como a gente estava falando aqui sempre de amor ao próximo e tal. Pô, cara, tem pessoas que são incríveis. Tem pessoas, cara, que elas só vão morrer, mano, quando você parar de falar o nome do Odécio. O Francinha só vai morrer quando alguém parar de falar o nome dele. Enquanto isso, cara, a gente tá vivo. Vivo nos detalhes, nas lembranças, nas atitudes, nos legados. Entendeu? E seu pai é um grande homem, né? Foi um grande homem, é um grande homem. E eu aprendi muito, né? Com ele. E, pô, tem você como sobrinho, não tem você como filho, você sabe disso. Eu sei disso. Entendeu? E é isso, cara. Obrigado, cara. Temos que ser forte. Verdade. Porque não é do jeito que a gente quer. E se fosse do jeito que a gente quer, ia ser muito louco também, né? Ia ser muito Entende? É do jeito que ele manda, cara. Ele manda, mano. Só agradece e vai. pra frente sempre. Pra Né? cima, né? Juarez fala isso. Pra cima. Pra cima. É isso aí, Pronto. meu irmão. Muito obrigado, tá? Pelas palavras, obrigado pela presença. Foi um grande prazer te receber aqui. E, assim, meu coração tá explodindo de alegria. Eu também. E ansioso para as pessoas estar podendo ver um pouco da sua história, cara, tá? Porque muitas pessoas te conhecem ali da pracinha do Rosário. Fala o seu endereço pra galera tá, também. vamos falar. Ó, o Instagram é Francismar Zanon, tá? A Francinha Barbearia está localizada na Pracinha do Rosário, número 44, loja 3, tá? E não é só pra cortar o cabelo não, galera. Não. Qualquer um que precisar do tio Francinha pra qualquer coisa e tiver ao meu alcance, à minha disposição, tô lá de portas abertas. Procure o tio Francinha. Vai lá, filho. Ó, se seu menino gosta de cortar cabelo, é eu mesmo. Vai lá. Vai lá. Mano. Não deixa de ir. E pra você, empresário aí, que quer expor sua marca, nós estamos com espaço aberto aqui no Help Podcast. Então entre em contato com a gente. A gente vai colocar o número de telefone aí durante o podcast. Entre em contato e vamos lá pra você expor sua marca aqui. Só chamar, beleza? Um grande abraço pra vocês aí, uma boa noite, um bom dia, dependendo da hora que você tá escutando. Fiquem com Deus e até o próximo.